Tudo bem? Teve um vídeo que a gente publicou recentemente, aonde eu toquei em alguns pontos relacionados a como você pode dar um up, ou que elementos, ou que características você deve olhar quando estiver criando, ajustando o seu perfil no LinkedIn. Canso de falar que é uma ferramenta muito importante para contribuir para a sua jornada na busca pelo seu crescimento profissional, na consolidação daquilo que eu chamo da marca você, né? Sem dúvida alguma, é um instrumento que é, vai desempenhar um papel muito importante nessa questão. Eu queria investir alguns minutos agora falando ou cobrindo pontos que eu vou considerar, ao invés de boas práticas, eu vou chamar de piores práticas. E eles, na verdade, são inspirados em coisas que eu vivi, ou li aqui e ali, mais para tentar dividir com vocês que estão acompanhando essas manifestações, essas postagens, sobre alguns toques. Eu não quero que você enxergue isso como dizendo que é algo errado, cada um sabe o que faz, mas como eu vou falar sobre experiências, eu vou dizer talvez ruins, eu queria que você olhasse para esse post, para esse vídeo aqui, de uma maneira, filtrasse e aplicasse o grau de cuidado que você venha determinar. O meu conselho independentemente da rede social que você acabe utilizando, para fazer manifestações, o LinkedIn sendo uma delas, vamos lembrar que numa rede social, se você acha que o passado não existe, ele existe. Então, eu só alertar para essa questão. Segundo, ainda falando sobre o tema LinkedIn, vamos lembrar que ela é uma rede onde as manifestações dos membros, elas realmente vão ter um cunho um pouco mais profissional, um pouco mais focado nas questões de carreira, mercado de trabalho, etc. Então, e também é uma ferramenta que outros utilizam para tantas coisas, né? Identificar um potencial comprador nos recursos relacionados à geração de leads, nas questões relacionadas a recrutamento. Muitos recrutadores utilizam o LinkedIn como sendo praticamente uma plataforma para achar bons candidatos para vagas que precisam ser preenchidas. Então, esses conselhos têm mais a ver um pouco como o que você não deve fazer na rede. Obviamente, eu estou apresentando 3 e você pode ter uma lista enorme de outras coisas que eventualmente você não faria, ou aconselharia, ou dividiria um conselho com seus colegas de não fazer. Se for esse o caso, não deixa de comentar, não deixa de trazer essa discussão aqui para esse espaço, porque assim todo mundo ganha um pouquinho, combinado? Então eu vou começar falando sobre coisas que eu acredito que você não deva fazer ao se manifestar ou utilizar o LinkedIn. A primeira delas é, à medida em que você, ou quando você estiver se relacionando ou se comunicando com pessoas e participantes dessa rede, essa rede social com cunho profissional, eu convidaria você a evitar fazer qualquer tipo de manifestação ou approach naquela pessoa ou naquele grupo, elogiando questões relacionadas à aparência, e aí eu englobo questões como roupa, estilo de cabelo, maneira de olhar, ou até mensagens que possam ter uma conotação ou possam vir carregadas de segundas intenções. Você sabe do que eu estou falando, eu não preciso me estender nessa questão. Eu já testemunhei na minha timeline, né, posts relacionados a uma pessoa que reportou que alguém a contatou depois dela ter feito uma apresentação num certo grupo, e essa mensagem veio acompanhada de beijinho para cá, amorzinho para lá, querida para cá, querida para lá, e a gente sabe o quanto isso pode ser interpretado de uma maneira ruim, né? Então, a gente fez um post no próprio LinkedIn da At Work Academy, apontando uma matéria
que foi publicada no UOL sobre essa questão. Então, o meu conselho é, eu não quero criar polêmica, mas assim, evita esse tipo de approach. E, obviamente, se você já fez isso, ok, mas daqui para frente tenta não ter essa postura, né? Eu acho que o mercado e talvez a sociedade como um todo, ela já não vai mais tolerar qualquer tipo de assédio. Então a gente tem que ter um filtro, tem que ter um cuidado muito grande quando for fazer uma manifestação dessa natureza, assim. Então toma cuidado. O segundo ponto, talvez eu toquei um pouquinho no vídeo anterior, onde a gente cobriu algumas coisas relacionadas ao LinkedIn, mas hoje eu queria fazer um duplo clique nessa questão, que é o de não pedir recomendações, mas fazer recomendações. E o não pedir recomendações, eu acho que está muito mais ligado a assegurar ou nos lembrarmos, né? Lembrar eu, você, de que com certeza nós somos pessoas muito ocupadas. A gente tem um monte de coisa para fazer o dia inteiro. E realmente escrever a recomendação para alguém, em especial no LinkedIn, que é um fórum, digamos, público, se eu me dedicar a fazer isso, se você parar para pensar, quando você se dedicar para fazer isso, você vai notar que não é uma coisa que você faz em 5 minutinhos, não. Eu disse que, talvez eu tenha mencionado, e vou mencionar aqui novamente, nós publicaremos dicas ou informações sobre como escrever feedback, como escrever uma recomendação, por exemplo, no LinkedIn. Então é muito importante você ter ciência ou consciência de que aquele tempo que alguém vai dedicar para escrever uma recomendação no seu perfil, ele não é uma coisa de 5 minutos. Então, se você ficar enchendo a caixa postal do LinkedIn de uma pessoa ou de um grupo de pessoas pedindo recomendações, eu acho que você está colocando, de uma certa maneira, está passando uma mensagem subliminar para aquela pessoa de que você precisa daquilo, né? E aí, de novo, se aquela pessoa for fazer de uma maneira séria, isso vai tomar bastante tempo. E também fazer de qualquer jeito não pode ser bom para você, por mais que você possa rejeitar aquela recomendação que foi feita. Então, o meu conselho é, não fica pedindo, porque à medida em que você cresce a sua relevância, você ganha você aumenta a sua rede de relacionamento, você faz postagens que são relevantes, e você tem ao longo da sua trajetória, realmente, você impacta outras pessoas, eu acho que essas recomendações elas aparecem de maneira natural. Então, esse é o conselho. Ao mesmo tempo, também não quero ignorar o fato de que às vezes a gente pode precisar disso. Então, se por acaso você está prestes a participar de um processo de seleção, você realmente precisa daquela, digamos, entre aspas, recomendação, eu sugeriria, ao falar com alguém, ao pedir para alguém, né, suponha que você tome a decisão de fazer isso, ser claro nesse pedido. Olha, fulano, fulana, eu queria saber se você podia escrever uma recomendação no meu LinkedIn, se possível, contando um pouquinho a história do projeto X, Y, que a gente trabalhou juntos, ou do accomplishment, né, daquilo que a gente atingiu ao fechar o contrato A, B, C, não sei. Tenta contextualizar, obviamente, o pedido, porque ele tem que ter digamos, uma relação com coisas que realmente aconteceram, né? E ainda se você quiser evidenciar coisas como, olha, não deixa de ressaltar a minha habilidade X ou Y, né? Uma habilidade de comunicação, de negociação, de resolver conflitos, de trabalhar sob pressão. Eu não sei qual é o elemento ou característica que você gostaria que, vamos dizer assim, aparecesse ou ficasse em evidência, né? Eu acho que eu colocaria isso no pedido. Arriscaria dizer ainda, olha, para não te tomar muito tempo, eu escrevi um rascunho disso, né? Se você se sentir confortável, né? Dá a sua, torna a mensagem, toma propriedade, né? Se considere dono da mensagem e faz a recomendação usando as suas próprias palavras, mas eu te dei aqui um ponto de partida, né? Então, esse seria o meu convite, ou relacionado à questão das recomendações. Não peça, mas faça. O fazer de novo vai permitir com que você demonstre carinho, consideração por aqueles que fazem parte da sua rede de relacionamento e de uma forma ou de outra contribuíram para o seu crescimento, onde você está.
O último ponto para fechar essa questão de piores práticas no LinkedIn nós atuamos no segmento corporativo. Invariavelmente, a gente disputa mercados, a gente disputa clientes, né? Às vezes não você pessoalmente, mas a empresa que você trabalha, o segmento, a indústria que a empresa da qual você trabalha faz parte, é um segmento muito competitivo. E, invariavelmente, vão ter muitos players no mercado, né? Muitas empresas que talvez façam a mesma coisa, às vezes melhor, às vezes pior, do que a empresa que você trabalha, né? O ponto a ser feito é, se você porventura topar por alguma notícia referente a um dos seus concorrentes, em especial notícias que têm um teor mais, digamos, negativo, né? A gente acompanha no Brasil o tanto de empresas que eventualmente têm os seus diretores que são envolvidos em questões relacionadas à corrupção e acabam aparecendo na mídia, ou um produto que foi algum tipo de contaminação, não sei, tem tanta coisa que pode estar embaixo desse guarda-chuva de coisas ruins que podem acontecer numa empresa, que eu ia convidar você quando você passar por isso, eu tive a oportunidade de ver pessoas falando mal do concorrente, ou fazendo postagens, ou tirando sarro de um possível evento de teor negativo referente a um dado competidor. Eu ia convidá-la a não fazer isso, porque, de novo, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Hoje eu estou trabalhando aqui, amanhã eu posso estar até trabalhando num competidor, eu posso eventualmente ser contatado por um recrutador daquele competidor e para um cargo do qual eu almejo atingir, enfim. De novo, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então eu ia convidar, e aí já pensou no meio do processo, ao longo do processo, aquela manifestação é recuperada? Porque, de novo, o passado existe na rede social, né? Então eu ia convidar você a não tomar esse tipo de atitude, né? Ou seja, não falar mal dos seus competidores. Um caso que aconteceu literalmente comigo, eu tive um dos posts, eu percebi que alguns dos meus colegas estavam se manifestando sobre a superioridade da empresa da qual eu trabalhava, quando um dos competidores teve um outage, né? Teve uma queda num dos seus data centers, que fornecia serviço de nuvem para muitas empresas, e os clientes que obviamente utilizavam daquele serviço estavam sendo largamente impactados, né? E eu assistindo aquilo, né, vendo aquilo, um pouco incomodado, eu decidi fazer justamente o contrário. Eu fiz uma manifestação copiando a empresa, o perfil da empresa, oficial da empresa, dizendo que eu desejava que eu estava torcendo para que as coisas se normalizassem, eu estava torcendo, sabia que os profissionais daquela empresa iam, né, gastar milhares de horas e iam mobilizar muitos esforços para assegurar que o serviço fosse recuperado e, naturalmente, os negócios que dependiam daqueles serviços não fossem tão impactados, né? Para mim, eu acho que, eu acredite ou não, eu considero esse um dos posts mais vistos né, que eu já fiz no LinkedIn. Talvez se você visitar o meu perfil, talvez você o encontre, mas o mais bacana, né, o mais valioso, entre aspas, foi ver o VP de uma daquelas da empresa curtindo aquele post. Eu não estou dizendo que eu estou atrás de curtida, não é isso, mas a mensagem que eu quero passar tenta abordar essa questão de uma outra forma, né, em relação à manifestação contra os seus competidores. Acho que é isso. De novo, o convite sempre para que você compartilhe pontos de vista, seu ponto de vista em relação a esse tema. Se porventura tem alguma coisa que você acha que também não é bacana fazer, talvez não só no LinkedIn, eventualmente em outras redes sociais, mas se você puder manter a discussão dentro desse contexto de LinkedIn, nos seus comentários, eu agradeceria. Se você quiser, dá um pulinho lá no blog também da At Work Academy, a gente ressalta esses pontos com talvez não tanta riqueza da interação que a gente acaba tendo aqui através do vídeo, né, no canal YouTube. Mas acho que é isso, tá bom? Obrigado, até um próximo vídeo ou manifestação sobre o tema LinkedIn. Um abraço.